No estudo de hoje, nós vamos aprender a quinta e a sexta petição da oração do Senhor, lendo o comentário de João Calvino nas Institutas da religião cristã. Hoje você vai aprender sobre o perdão, sobre a quinta petição, que fala do perdão das dívidas. Que dívidas são essas diante de Deus? Sobre as tentações, a natureza das tentações, o tipo de tentação que existe e também a diferença entre tentação e provação. E nós veremos a conclusão dessa oração modelo, oração ensinada pelo Senhor Jesus. Assista esse vídeo até o final e você aprenderá mais da palavra de Deus. O texto básico de hoje é Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 8. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, com esse texto, nós iniciamos o estudo desta noite. Na quinta petição da oração do Senhor, nós lemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É o texto logo em seguida desse que nós lemos, como texto inicial. Então, o que Calvino fala sobre isso? Ele diz assim: com essa petição, rogamos que nos seja concedido o perdão dos pecados necessário a todos os homens, sem exceção. Todos os homens são pecadores, logo, todos carecem de perdão. E aí ele vai explicar sobre a palavra dívidas. Ele diz assim: porque devemos a Deus a penalidade ou pagamento por elas, e de modo algum poderíamos satisfazê-lo, a menos que sejamos liberados por esse perdão. Então, cada pecado diante de Deus é uma dívida que nós contraímos com Deus. E essa dívida tem que ser paga. É por isso que a vinda de Jesus foi para pagar essa dívida. É por isso que Jesus vem morrer no nosso lugar. Porque Deus não poderia nos tratar como inocentes daquilo que nós somos culpados. Por isso alguém teria de pagar esse preço. E esse preço foi pago por Jesus, pela graça de Deus. Lembrando desta oração, nas três primeiras petições, nós temos a glória de Deus em primeiro lugar, né? Nós vimos que essa oração do Pai Nosso se divide também em três partes. A primeira parte é o prefácio, ou a introdução. Nessa parte, Pai Nosso que estás nos céus. É a primeira parte da oração. Depois vem 6 petições, 6 pedidos. E por fim nós temos uma conclusão. Desses 6 pedidos, os 3 primeiros falam exclusivamente da glória de Deus. Ou seja, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Com isso nós aprendemos que as nossas orações têm como objetivo principal e primário a glória de Deus. E depois que vem as nossas necessidades, que também exibem a glória de Deus, porque mostra a nossa dependência de Deus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos deixe cair em tentação. Então, as 3 últimas petições falam sobre a nossa dependência, o quanto nós carecemos de Deus, o quanto nós precisamos de Deus. Continuando aqui, nessa petição, nós estamos lendo agora
a página 197, Calvino diz assim: e enquanto invocam a Deus em conformidade com essa forma, nada fazem senão subscrever a sua própria acusação e selar sua condenação mediante seu próprio testemunho, pois confessam que são devedores. Então, essa petição, na verdade, é uma confissão de pecado, porque nós estamos dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas. Nós estamos confessando a Deus, como se fôssemos diante de um juiz e a sentença fosse lida e a acusação fosse lida, e nós disséssemos em alto e bom som: sou culpado. Então, com essa petição, nós estamos nos achegando a Deus para nos dizer culpados e que nós precisamos dele, precisamos do seu perdão. Não somos inocentes ou santos diante de Deus, mas comparecemos diante dele em humildade e movidos pelo sentimento de tristeza por conta do nosso pecado. Perdoa-nos as nossas dívidas. Fomos nós que pecamos, fomos nós que contraímos essas dívidas contra o Senhor. Então é uma confissão de pecados. Aí ele fala da segunda parte. Qual é a segunda parte? Pedimos que nos venha o perdão, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha, ele fala aqui que todo pecado, em primeiro lugar, é pecado contra Deus. Então, o perdão dos pecados cabe a Deus, certo? Porém, nós precisamos perdoar aqueles que pecaram contra nós. Olha só, a saber, como poupamos e perdoamos os que, de alguma maneira, nos prejudicaram, ou nos têm tratado injustamente com ação, ou nos insultado com palavra. E aí ele vai dizer: este é o nosso perdão. Qual é? De bom grado expulsar da mente a ira, o ódio, o desejo de vingança e relegar voluntariamente ao esquecimento a lembrança da injustiça. Então, o que nós estamos pedindo? Que no nosso coração não haja ira, não haja amargura, não haja rancor, e que aquele pecado vá para o esquecimento, a injustiça daquele pecado vá para o esquecimento. Nós estamos pedindo isso nessa oração. Você está pedindo: Senhor, me dê um coração perdoador, me perdoa como eu tenho perdoado. É essa a petição. Então, ele vai falar uma coisa aqui que nos deixa até atemorizados. Quando nós formos orar, e principalmente pedir perdão dos pecados, nós devemos lembrar disso. Nós estamos orando, pedindo a Deus que nos perdoe, assim como nós temos perdoado. Olha só o que ele diz: por essa razão, não devemos buscar o perdão dos pecados da parte de Deus, a menos que nós também perdoemos as ofensas praticadas contra nós por todos os que nos fazem ou nos têm feito mal. E aí, olha o que acontece com aquele que se recusa a perdoar. Se retivermos o sentimento de ódio em nossos corações, se tramarmos vingança e nos valermos de alguma ocasião para causar dano, inclusive, se não tentarmos reaver de nossos inimigos as boas graças, merecendo deles, por toda sorte de boa ação, o bem da parte deles, e nos encomendarmos a eles por meio desta oração, rogamos a Deus que não nos perdoe os pecados. O pedido vira juízo para a sua vida. Se você pede perdão dos pecados, mas se recusa a perdoar alguém, você está pedindo não um perdão para você, mas o juízo de Deus. Está dizendo: Senhor, não me perdoe. É claro que Calvino vai dizer aqui que a causa do nosso perdão
não está no mérito de nós perdoarmos, né? Não está no que nós podemos fazer, mas isso é justamente um incentivo para que nós perdoemos, porque nós fomos perdoados, porque nós alcançamos o perdão de todos os pecados. Sendo assim, nós precisamos perdoar. Ele diz aqui, além do mais, por essa marca, por assim dizer, que o Senhor tem excluído do rol de seus filhos aquelas pessoas que, sendo solícitas à vingança e morosas em perdoar, praticam persistente inimizade e fomentam contra outros a mesma indignação que oram que lhe seja revertida em Deus. O Senhor faz com que tais homens não ousem invocá-lo como Pai. Olha só. Então, se você invoca a Deus e quer que Deus seja seu Pai, você não pode ousar orar com ódio no coração contra outras pessoas. Então, como que eu vou fazer uma oração, né? Até falar Pai Nosso, se o meu coração não está perdoando, se eu estou alimentando desejos e injustiças contra alguma pessoa, ira, vingança, sentimento de vingança, tratando outros não como eu desejaria ser tratado, mas tratando com indiferença, ou tratando com agressividade, ou tratando de forma a não honrar o nome de Deus, como eu posso esperar alguma bênção de Deus? Ou dizer que Deus é meu Pai se eu não perdoo? Então essa não é uma característica do Filho de Deus. O Filho de Deus é aquele que reconhece a Deus como Pai, que se aproxima de Deus com humildade, reconhecendo os seus pecados e também sabe perdoar. Por isso, aquela injustiça que você sofreu, aquela ofensa, não pode ficar sendo guardada, sendo alimentada. Isso, inclusive, meus irmãos, os estudiosos aí da mente, psicólogos, psiquiatras, vão falar que existem muitos problemas psicossomáticos, ou seja, da mente, que enfermam o corpo. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, desenvolvem inclusive pressão alta por conta de um pecado não perdoado. Ficam com o coração tão rancoroso e com tanto ódio que eles não conseguem viver bem. Ao citar o nome de determinada pessoa, ao lembrar do fato, isso traz uma tristeza e uma emoção de tal forma que pode levar uma pessoa até a um infarto, a um problema pior, né? Uma pessoa fica muito angustiada com um determinado pecado. Por isso, o perdão é libertador, tanto para a nossa mente como para o nosso corpo. E é o que a palavra de Deus nos diz. Você não pode ousar invocar o nome de Deus cheio de ódio no coração contra determinado irmão. Se lembrando, né? É como nós falamos sempre no aconselhamento de casais, principalmente para as esposas, né? Não fique lembrando de coisas que seu marido já fez. Porque em 2001 teve aquele acontecido e aconteceu isso em 2003, nós já estamos em 2020. Não deixe o passado no passado. Não fique relembrando ou alimentando as ofensas no dia de hoje. Então, por isso que nós estamos pedindo que esses pecados sejam deixados para trás, né? Que isso coloque uma pedra nisso, que não fique voltando na mesma situação, mas que a relação seja restabelecida. Isso é perdão dos pecados. É assim que nós pedimos para Deus. Nós queremos ir para o céu, nós queremos desfrutar da bem-aventurança eterna. Então não podemos ficar dessa maneira contra o nosso próximo, mas devemos entender que nós somos pecadores e por vezes temos pecados piores, às vezes daqueles que nós não queremos perdoar.
Então, meus irmãos, sejamos humildes. Pensemos que nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, do perdão dos seus pecados. Já que nós precisamos tanto de Deus, que perdoa todos os nossos pecados, quem sou eu ou quem é você para deixar de perdoar um irmão? Então, é necessário cultivarmos sempre o perdão. A marca do cristão é aquele que tem um coração perdoador. Ele diz aqui: o Senhor tensionava apenas confortar a fraqueza da nossa fé, pois Ele anexou isso como sinal para nos assegurar que tem perdoado os nossos pecados, assim como com certeza nós temos a consciência de haver perdoado os de outrem, contanto que nossos corações estejam esvaziados e purgados de todo ódio, inveja e vingança. A vingança pertence a Deus. Tiago capítulo 1 nós lemos: a ira do homem não se manifesta, com a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É Deus quem é o vingador. É Deus quem vai punir, não é o homem. Então, retire do seu coração ódio, desejo de vingança, amargura, ressentimento. Isso não faz parte, não pode fazer parte da vida do cristão. Pelo contrário, isso é ruim para o corpo e para a alma, para a mente. O cristão é aquele que entendeu que foi perdoado e que assim precisa perdoar. Lembre-se das virtudes e se esqueça dos pecados. Pastor, mas é muito difícil esquecer. Tudo bem, nós não estamos dizendo em apagar a memória, mas que aquela situação não seja parte de uma dor, de um rancor novamente, ou desperte sentimentos de ira, de ódio, mas sim que aquilo seja deixado no passado. Tudo bem, um fato que pode ter ocorrido, mas que seja deixado no passado e não relembrado constantemente. Precisamos sempre lembrar mais das qualidades do que dos efeitos e aplicar a nossa justiça a nós mesmos. Está com dificuldade de perdoar? Lembre-se de quantas vezes você pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Lembrou? Muito bem, então você pode perdoar. E se você pede perdão porque você cometeu muitos pecados, então você pode perdoar outros que pecaram também contra você. E aí, aqui prossegue na sexta petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele diz aqui o que é tentação. São tentações as perversas concepções do coração, provocando-nos a transgressão da lei, as quais nos sugere nosso próprio desejo desordenado ou as inspira o diabo. Então, são concepções do coração que tentam nos desviar da vontade de Deus, da lei de Deus, revelada na sua palavra, nos seus mandamentos. Então, é tudo aquilo que nos inclina para o pecado, seja pensamento, seja através de insinuações, que podem se tornar uma prática ou uma ação. Então, todo cristão é tentado. E tentação faz parte da vida cristã. Não existe ninguém sem tentação. A grande questão é resistir à tentação. O cristão que busca em Deus a sua santificação deve perseverar na luta para vencer as tentações. Então é isso que nós aprendemos aqui. Olha só o que ele fala sobre a natureza das tentações. Ele diz o seguinte: essas coisas não são más em sua própria natureza, mas se convertem em tentações através das artes do diabo.
Vamos dar um exemplo. Por exemplo, né, as redes sociais, vamos pegar aí um Facebook, um Twitter, um YouTube, é uma rede social. Mas você pode ficar tão encantado com as coisas que estão ali, de que você até se esquece de Deus. O entretenimento pode ser tanto, com tantas belezas, com tantas coisas boas, até de você poder ouvir, mas você se esquecer do próprio Deus ali, se esquecer da oração, se esquecer da palavra, ou até converter uma coisa boa em algo ruim. Por exemplo, mais um exemplo aí da internet. Podemos usar a internet para aprender muito sobre Deus, para comunicar a palavra nesse momento de pandemia, para nos comunicar uns com os outros, para aprendermos juntos, mesmo à distância. Mas também há muitas formas malignas de se usar a internet para o mal. Então, uma coisa boa pode se tornar ruim através da tentação. Pode ser um alvo da sua queda. Então você precisa identificar onde você é mais tentado e assim colocar trancas, né, nas janelas, nas portas. Se você sabe que vem um ladrão tal hora da noite e ele vai entrar pela sua porta da frente, você, é claro, não vai deixar a porta aberta. Você vai trancar a porta, você vai pôr um cadeado, você vai ali tentar selar de alguma forma, com algum móvel, né? Não, aqui o ladrão não entra. Então nós sabemos muito bem, com o passar dos anos, do tempo de que nós somos cristãos, com conhecer a lei de Deus, no que nós somos tentados. Então cabe a nós identificar essas tentações e zelar para que elas não nos vençam, porque geralmente Satanás usa os mesmos artifícios, só que de forma diferente, para nos tirar da lei de Deus, da vontade de Deus. Então cabe a nós identificarmos isso, para não cairmos em tentação. E aí ele fala aqui do tipo de tentação. Ele fala que as tentações podem ser de direita ou esquerda. E de direita ele fala, por exemplo, são riquezas, poder e honra. E de esquerda, pobreza, desgraça, desprezo e as aflições. Então ele cita direita e esquerda, não tem nada a ver com política, não. Ele está falando com relação à tentação, né? E de direita, ou seja, coisas positivas que podem nos fazer vislumbrar muitas coisas, né? Como riqueza, e assim na bonança, com o acréscimo de bens, podermos nos esquecer de Deus. E na pobreza, né? Em momentos de aflição como esse, de frustração, muitos podem usar esse momento para blasfemar contra Deus. Ele diz aqui: então oramos a Deus para que não permita que cedamos a essas tentações, ou suscitadas em nós por nosso desordenado desejo, ou propostas pela astúcia do diabo, guerreiam contra nós. Antes oramos para que Ele nos sustente com sua mão e nos encoraje, para que, fortalecidos pelo seu poder, sejamos aptos a permanecer firmes contra todos os assaltos de nosso maligno inimigo, sejam quais forem os pensamentos que ele introduza em nossas mentes. Então, essa é a oração da sexta petição. É isso que nós estamos pedindo. E é interessante notar isso aqui, Calvino está nos lembrando, né, que as tentações não começam numa prática de pecado. Tentação vem pela mente. Por isso que é importante a nossa mente estar cheia da palavra de Deus. Porque se a nossa mente está cheia da palavra de Deus, da lei de Deus, se nós memorizamos versículos, se nós temos as doutrinas bem claras na nossa frente,
vai ficar mais fácil nós lidarmos com as tentações. Nós vamos saber claramente que aquilo ali é pecado. O que Satanás tenta fazer é apresentar uma coisa como se fosse muito bela, muito agradável. É só nós nos lembrarmos, né, da tentação dos nossos primeiros pais. Eva, quando olhou para aquele fruto, viu que era agradável para comer. Não era um negócio terrível, feio, uma uva passa, né? É uma coisa muito bela, uma coisa maravilhosa. Por isso que aquilo era agradável para comer, parecia ser muito bom. O pecado sempre vem disfarçado de uma coisa muito boa em si. Ele nunca vem, Satanás, nas tentações, como um dragão, ou como um chifrudo, com um rabo e um tridente, né? Pintado de vermelho, cuspindo fogo. Claro que não. Ele vai se apresentar de uma forma com que esse pecado, que é completamente contrário à lei de Deus, seja algo inevitável, ou seja algo que é necessário para você. Então é como uma promoção, né, de algo que você não precisa. O pecado é isso. É Satanás sempre sugerindo para você que você precisa algo que você não precisa. E assim ele vai introduzir uma propaganda na sua mente. Você, tomando a forma dessa propaganda, achando que isso é agradável, pode colocar isso em prática, né? Pode ceder à tentação, tanto desejando na sua mente, aceitando essa ideia, como botando em prática, como transformando num vício, e algo que é pernicioso, que é contrário à lei de Deus. Então, muito cuidado, porque nenhuma prática pecaminosa começa de fato na prática, sempre vem pelo pensamento. Se os nossos pensamentos forem cativos à palavra de Deus, como nós temos lá a orientação do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9, no que pensar, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se é isso ocupar a nossa mente, nós não vamos cair nas tentações. Então, cabe a nossa mente estar cheia, recheada da palavra de Deus, e assim nós ficaremos mais fortes, mais firmes contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus. Nesse parágrafo da página 200, ele vai trazer uma distinção entre provação e tentação. E aí vai dizer, a tentação é que vem do maligno, é geralmente o mal moral, é aquilo que faz com que nós nos desviemos da lei de Deus. E a provação é Deus enviando na nossa vida tribulações, problemas, como por exemplo o coronavírus, né? É uma tribulação que nós estamos passando. E aí ele vai falar ainda sobre isso, dizendo: esta, pois, é a nossa súplica, que não sejamos vencidos ou esmagados por quaisquer tentações, mas que pelo poder do Senhor permaneçamos firmes contra todos os poderes hostis que nos assaltam. E aí ele conclui dizendo: confiem-se outros como queiram em seu livre-arbítrio e naqueles poderes que pensam possuir em si mesmos. Quanto a nós, basta-nos que nos apoiemos e sejamos fortes unicamente no poder de Deus. Tem muita gente achando, se valendo, né, até disso: não, eu confio na minha força, no meu braço, no meu livre-arbítrio, entre aspas, né? Claro que não. Quanto a nós, basta-nos que nos apoiemos e sejamos fortes unicamente no poder de Deus. Sem Deus, nós vamos cair. É isso que ele diz aqui, né? Só não caímos por conta de Deus, porque é Ele que nos segura, porque é Ele que nos sustenta. Assim, ele termina essas 3 petições dizendo: pois cada homem não ora para que lhe seja dado algo
privativamente, mas todos nós em comum pedimos nosso pão, o perdão dos pecados, que sejamos poupados da tentação e livrados do maligno. Então, olha só o que nós aprendemos aqui. A oração verdadeira nunca é egoísta. Você não ora pedindo assim: Senhor, abençoa a minha família e que o mundo se exploda. Claro que não. Você ora pedindo o bem comum do povo de Deus. Nosso pão, as nossas dívidas, nos livre do mal. Então são orações que visam o bem de todos, né? Não só o seu próprio bem, mas o bem da sua família, o bem da sua igreja, o bem de todo o povo de Deus. Não existe oração egoísta. Se a oração é egoísta, ela não é oração. É uma oração falsa. É uma oração que não passa nem do teto. É uma oração que Deus não escuta. Então, se alguém que ora nesse espírito de que não pode perdoar, de que ele pode em si mesmo lutar contra as tentações sem a força de Deus, ele não está orando para Deus, está orando para si mesmo. E não pode ousar chamar a Deus de Pai se não tem convicção do seu pecado, se não tem convicção de que Deus é que perdoa e de que ele deve perdoar aqueles que o ofenderam. Por semelhante modo, não pode orar a Deus quem não entende que só se sustenta pela graça de Deus. Então é nesse espírito que nós oramos. E aqui, concluindo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, a conclusão da oração do Pai Nosso, ele diz assim: esse é o sólido e tranquilo repouso de nossa fé. Pois se nossas orações fossem encomendadas a Deus em razão de nossa dignidade, quem se atreveria na presença de Deus a sussurrar sequer uma palavra? Nós só oramos porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque nós não temos mérito, nós não temos poder, nós não temos nada para nos achegar diante de Deus e requerer, pedir qualquer coisa. E assim ele termina com amém. Isso nós precisamos sempre lembrar. O amém nas Escrituras nunca é uma pergunta. Amém é uma resposta. Amém é a firme testemunha da verdade. Em Apocalipse, Jesus é chamado de o Amém, a testemunha verdadeira. Por isso, você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa na igreja, né? Já abriram suas Bíblias? Amém. Achou o Novo Testamento? Amém. Fechou o guarda-roupa? Amém. Não é assim, né? Para quê? Amém não pode ser usado como pergunta. Amém é uma resposta. Com o amém aqui, ele está dizendo: todas as coisas desse gênero já foram conseguidas e seguramente nos serão concedidas, visto que já foram prometidas por Deus, aquele que não pode mentir. Então, o amém é uma firme confiança e resposta de que tudo aquilo que foi orado, que foi pedido, foi solicitado, é verdade, será feito. É uma resposta de confiança, nunca é usada nas Escrituras como dúvida. Por isso devemos retirar do nosso meio esse jargão, que já virou jargão em muitas igrejas: o amém, não sei o que lá, amém, abriu amém, chegou amém, né? Amém não é pergunta, amém é resposta. Aí como é que eu faço para saber se os irmãos abriram a Bíblia? É só perguntar. Os irmãos abriram a Bíblia? Amém? Não tem amém. Os irmãos abriram a Bíblia? Acabou, não precisa falar mais nada. Todos já abriram? Até não precisa perguntar, né? Se você está dirigindo e está uma liturgia, uma reunião de oração, é só observar se as pessoas já abriram, né? Espere um tempinho, olhe para ver se os irmãos abriram. Não precisa ficar perguntando também, porque é muito feio. Tudo diz amém, amém, amém para lá, amém para cá. E amém é confirmação, não é pergunta. E nós aprendemos isso aqui. E oração, essa oração, irmãos, é certa.
assim é orar segundo a vontade de Deus. Nós estamos aprendendo aqui que essa oração, com toda certeza, Deus ouve e Deus aceita e Deus concede. Então, tudo que nós pedimos nessa oração do Pai Nosso é certa. E isso foi nos ensinado pelo próprio Jesus. Você pode orar no espírito dessa oração e com toda certeza você será atendido. Porque essa oração é para a glória de Deus. Então, essa oração é certa, é a vontade de Deus, com certeza, essa oração. Que nós lemos na página 203. Porque neste sumário ele apresentou o que é digno dele e aceitável a ele, necessário para nós. Com efeito, o que ele concedeu espontaneamente, ele já concedeu tudo isso que está nessa oração. Então você pode pedir. E aqui ele vai nos dizer, na página seguinte, que ninguém deve pedir, esperar ou exigir absolutamente nada que não esteja incluso a maneira de sumário nesta oração. E ainda que as palavras sejam totalmente diferentes, o sentido não pode discrepar. Ou seja, todas as nossas orações devem estar dentro dessa oração modelo. Devem ser feitas no espírito da oração do Pai Nosso. Se a sua oração não é feita nesse espírito, conforme a maneira que nós aprendemos nessa oração, não é uma oração segundo a vontade de Deus. Então ela deve ser feita nesse espírito. Não estamos dizendo que essa oração deve ser repetida vezes e vezes sem fim. Não. Estamos dizendo que as suas orações devem se conformar aos princípios da oração do Pai Nosso. Senão, ela não é uma oração segundo a vontade de Deus. Quer saber se Deus vai atender essa oração? Faça no espírito da oração do Pai Nosso. É assim você será atendido com certeza. Não é o pastor Ito que está dizendo, é o próprio Senhor Jesus que nos ensinou essa oração. Por isso, oração modelo é o modelo para as nossas orações. Aqui no finalzinho dessa parte sobre oração, ele fala assim: como nossa fraqueza é tal, convém que cada um de nós reserve certas horas para esse exercício. Então, Lutero já dizia, assim como o negócio dos sapateiros é fazer sapatos, né? O negócio dos cristãos é orar. Então faz parte da vida cristã a oração. Então, você tem uma vida de oração? Eu sempre pergunto isso. O cristão verdadeiro é aquele que ora. Como? Calvino traz algum exemplo aqui para nós, alguns exemplos. Quando nos levantamos pela manhã, antes de começarmos o trabalho diário, quando nos assentamos para a refeição, quando pela bênção divina terminamos a refeição, quando nos preparamos para o repouso. Isso é um exemplo de como orar, né? Então, olha só, antes de tudo, a primeira coisa que você vai fazer no dia não vai ser nem escovar os dentes, né? Nem abrir o seu celular. Tem gente que já acorda já olhando o celular, as mensagens, as notificações, os e-mails. Primeira coisa é orar. Agradeça a Deus pela noite de sono, porque você está vivo, porque os seus estão presentes com você, pelo sustento, pelo seu trabalho. Assim, você vai já começar o dia diferente. Nas refeições, né? Sempre antes das refeições, é bom lembrar que nós só temos aquilo ali, não é porque nós somos bons e porque nós trabalhamos e porque somos inteligentes e porque é isso ou porque é aquilo, mas porque Deus é quem nos deu. E assim, faça a sua oração sempre antes de se alimentar. Assim você vai estar lembrando da bondade de Deus, foi Ele quem te deu. Uma vez perguntaram para um pastor, né, por que ele orava antes da refeição, e ele falou assim: olha, eu não sou um animal,
Você vê, eu tenho animais, eu tenho cachorros, né? E quando eu dou ração para eles, eles já vão logo e comem a ração. Eu não, eu sou uma pessoa e eu sei de onde que veio aquele alimento. Veio de Deus. Por isso, antes de tudo, eu agradeço a Deus porque é Ele quem me dá, né? Então, depois dessa resposta, a pessoa passou a orar também, agradecendo a Deus sempre antes das refeições. Aqui ele fala, quando terminamos a refeição, quando nos preparamos para o repouso, antes de dormir, é sempre bom orar, né? Lembrarmos de Deus, né? E nisso, irmãos, não estamos dizendo, né, como ele diz aqui, isso não é uma observância supersticiosa, como se a gente estivesse pagando a Deus, como se fosse um sacrifício necessário, mas é uma disciplina por conta da nossa fraqueza, por conta do nosso pecado, porque nós não temos perseverança. Por isso, esse exercício é muito bom, é nos lembrarmos de Deus. Então anote aí, faça isso. Se você não tem hábito de orar com a sua família, ao amanhecer, né, ao levantar, antes das refeições, ao dormir, faça isso. Tenha sempre esse hábito. Sempre que se assentar com a família à mesa, ore. Hoje em dia, em muitas famílias, até nem tem mais o hábito de se assentarem à mesa. Cada um come num lugar, um no quarto, outro na sala, outro na varanda. Isso não é bom. O povo de Deus deve recordar e guardar boas tradições que nos remetem à família cristã, à união. E comer junto à mesa é muito importante para manter a comunhão na família e que todos se lembrem ali da bênção de Deus, da gratidão que devem ter para com Deus. Por fim, como dos últimos tópicos aqui, dessa parte sobre oração, ele diz, finalmente, devemos em toda oração observar cuidadosamente que nossa intenção não seja obrigar a Deus a circunstâncias particulares, ou prescrever em que tempo, em que lugar ou de que modo algo há de ser feito. A gente não pode orar assim, né? Pedindo, Senhor, amanhã que às 9h15 o meu patrão me ligue e me dê um aumento de X%. A gente não pode orar dessa forma, né? Cabe a nós orarmos, mas ele diz aqui, não lhe façamos alguma lei, nem lhe imponhamos alguma condição, mas deixemos a sua decisão fazer o que ele está para fazer, de maneira em que tempo e em que lugar lhe parecer ser bom. É orar segundo a vontade de Deus. Senhor, que faça a tua vontade. Esse é o meu pedido, mas faça a tua vontade, né? Algumas pessoas que acham que Deus vai responder se fizerem esse tipo de orações, né? Senhor, se amanhã o meu primo que mora na outra cidade me ligar antes das 10, é porque eu devo tomar essa decisão. Isso é tentar Deus. Isso é orar com superstição e não segundo a vontade de Deus. Então, cuidado com isso. A gente às vezes escuta alguns crentes falando sobre propósitos, mas não é assim que a gente ora. Não devemos tentar a Deus com esse tipo de oração. O último tópico aqui que nós vamos tratar é sobre confiança. Na página 207 ele fala assim, pois o Senhor prova seu povo. Olha só essa frase para o tempo que nós estamos vivendo. Pois o Senhor prova seu povo, não com provações leves, nem os exercita com brandura, mas costuma conduzi-los a extremos, deixando-os em dúvida por muito tempo e em aflição, antes de fazê-los degustar a doçura de sua proteção. Vida fácil não é o que promete o Evangelho. Vida sem provação não é o que promete o Evangelho. Se você ouviu em algum pregador dizer que sua vida com Deus e sua vida aqui seria um mar de rosas,
só coisas boas, só notícias boas, nenhuma doença, como algumas marchas de igrejas fazem, e ao invés de louvarem o nome de Deus, mas colocam Deus em prova quando fazem isso. Há muitas igrejas que fazem marchas até pela cidade e proclamam em alto e em bom som: nesta cidade não haverá mais desgraça. Aí o que acontece? Coronavírus. Cadê a fé dessas pessoas então? Para que serviu as marchas? Para que serviu esses movimentos? Só para tentar Deus e pôr Deus à prova e usar o nome de Deus em vão. Então, nós aprendemos aqui que Deus prova o seu povo e convém que seu povo aguarde a sua salvação em Deus, porque nós não vivemos aqui uma vida sem problemas. Esse não é o Evangelho. O Evangelho da graça mostra a vida real. Jesus nos ensina a vida real e não uma vida ilusória, uma vida só de certezas, de bênçãos aqui. Por isso, muito cuidado com essas doutrinas que aparecem sempre falando a respeito de bênçãos, de prosperidade, mas nunca falam, nunca enfrentam o problema. Cuidado, essas doutrinas não vêm de Deus e esse evangelho não pode ser senão um falso evangelho e não o que a Bíblia nos ensina. Quer aprender mais a palavra de Deus? Continue assistindo esses estudos. Eu quero fazer uma pergunta para saber quem está ligado aí no estudo. Quero ver quem vai saber me responder. Mande no WhatsApp, no privado. Qual a diferença entre tentação e provação? Quero ver se você vai saber responder. Qual a diferença entre provação e tentação? Outra questão. O que significa a palavra dívidas na quinta petição da oração do Pai Nosso? E quais são as 3 petições que falam das nossas necessidades? Essas 3 perguntas, por hoje, eu quero ver quem vai saber responder, viu? Depois manda para mim, mande aí nos comentários, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e assim você vai estar ajudando o canal da sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde.